Shalom, shalom, santo, seja muito bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira, nesse dia 2 de abril. Glória a Deus, que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus por essa marca do 2, da concordância. Eu quero glorificar a Deus por esse mês poderoso, onde nós temos esse abril profético que no meu espírito Deus já colocou essa palavra, efatá, que quer dizer abra-se. Abre-se, se abra para o mover de Deus, se abra para o agito das águas, se abra para o encontro com Jesus nos ares, se abra, sabe por quê? Porque você é noiva, que o Espírito de Deus está tratando, trabalhando, moldando, alinhando, ajustando todos os dias. Por quê? Porque Jesus vem buscar uma noiva madura, ataviada, limpa, santa, imaculada, sem ruga. É o que a palavra de Deus nos diz. E nós vamos nessa quarta-feira, nessa começo de mês de Efatá, de abril, dessas primícias poderosas, consagrar então a Deus a nossa porção. A porção que Deus nos tem colocado. Meu Deus, glória a Jesus, que você que esteve na vigília recebeu essa palavra poderosa das primícias. Glória a Deus que nós estivemos na vigília ontem, dormimos bem pouco, mas graças a Deus que Ele é aquele que nos restaura, nos renova, e hoje já trabalhamos, já fizemos, já produzimos, sabe por quê? Porque como igreja nós estamos no mês de Rebeca, e Rebeca é o mês daquela que serve, daquela que tem disposição para entregar, disposição para servir, disposição para abençoar. É a igreja, aquela que vai servir o noivo, porque a maior marca de serviço foi o que Jesus fez por nós. Foi o que Jesus fez pela igreja. Ele serviu se esvaziando, meu Deus, se esvaziando da glória, deixou o esplendor da sua glória para se limitar, para ficar no corpo de humilhação, no corpo da humanidade, se esvaziou completamente. Ele entregou tudo que ele tinha por amor, porque a palavra diz que ele deu, e quem ama dá, e Jesus é o nosso maior referencial, o nosso maior exemplo daquele que entregou tudo, daquele que serviu, e a palavra diz que os seus discípulos também façam como ele, sirvam. Então a marca do servo é servir. E glória a Jesus pela palavra de Rebeca que está impregnada no nosso espírito. Meu Deus, eu sou um testemunho pessoal de tantas palavras que eu já ouvi, meu Deus, todos os dias, desde domingo, ouvindo palavra, recebendo a palavra, o Espírito enxertando em nosso espírito sobre Rebeca, trazendo revelações através do servo do Senhor, através do corpo, através dos irmãos, através dos louvores, meu Deus, e nessa vigília poderosa, como o Senhor nos alimentou. Como o Senhor nos deu pão fresco do céu, como o Senhor nos deu revelações, meu espírito está transbordando de palavras recebidas direto do trono de Deus, porque nós como a igreja, nós temos sede dessa palavra, uma palavra viva, que é um pensamento vivo, porque as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Desculpe-me, eu estou um pouco de tosse, mas glória a Deus, nós vamos servir a Deus de qualquer forma, porque o Senhor nos capacita e nos renova. Então, e o Senhor nos renova todos os dias. Então, sirva com alegria. Então, meu espírito está cheio, que teu espírito também esteja cheio da porção, porque nós entregamos, porque recebemos toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aleluia, glória a Deus. E nosso espírito, como o bispo disse bem, nós vamos recebendo a palavra e ela vai se decantando, né? Ela vai sendo armazenada e ali ela vai tomando volume, corpo, ela vai se expandindo. Por quê? Porque o nosso desejo é que Cristo seja formado em nós.
é que Cristo seja formado em você, noiva querida. Desperta, desperta todos os dias para ouvir a voz do noivo, o maior desejo, o maior prazer, a maior alegria do nosso espírito é ouvir a voz do noivo. Oh, noivo bendito amado, glória a Deus. Então, que nessa tarde que nós estamos fazendo a gravação dessa palavra para chegar até os seus ouvidos, nosso desejo é que o Espírito faça de nós instrumentos da sua vontade, que o Espírito fale através de nós, porque as palavras são dele, as sementes que eu recebi são dele, e nós vamos devolver o fruto para ele, e o testemunho que vai glorificar o nome do Senhor, porque a palavra diz em Apocalipse 12, que eles venceram pela palavra e pelo testemunho, pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Então nós temos palavra, o sangue de Jesus, que nos cobre, que nos purifica, que nos dá habilitação e autoridade e nos dá força e fortaleza para vencermos todas as obras das trevas pelo sangue de Jesus, que foi vertido para trazer o resgate à noiva, para que hoje pudéssemos, resgatados então, transmitir a você essa palavra viva e eficaz e poderosa. Então, desperte seu espírito, noiva, para encontrar com o noivo, como Rebeca, aleluia, que estava sendo preparada. Semana Rebeca, como noiva que serve, sendo resposta. Rebeca era resposta, aleluia, aos sinais do Espírito. Essa palavra está lá em Gênesis 24. Rebeca, que significa em hebraico, né, Rivka, aquela que prende, aquela que tem a união, a ligação, aquela que une. Então nós somos a resposta que une. O Senhor nos faz resposta de oração. Você tem sido resposta de oração. Você é resposta de oração de alguém que está clamando. Glória a Deus que hoje lá no trabalho estava ajudando uma cliente, né, que ela veio até nós pedir ajuda física, mas logo meu espírito identificou que o que mais ela precisava era do poder de Deus para a restauração da vida dela, e ali fazendo atividade física com ela e depois conversando, porque o Espírito, à medida que você vai falando com as pessoas, ele vai te revelando, te mostrando, porque a palavra diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Ali eu comecei a olhar bem para os olhos daquela pessoa falando, meu Deus, quanta amargura, quanta lágrima, quanta dor. Ali meu espírito foi ministrando ao espírito dela e falando, e levando esse alimento poderoso, falando, ministrando, auxiliando, levando as palavras de vida. Daqui a pouco aquela moça começa a chorar e falar, ai Val, você nem sabe, eu tenho buscado a Deus, eu tenho ido na igreja, eu tenho rezado, eu tenho colocado a oração no carro, eu tenho colocado oração na minha casa, eu durmo orando. Ela estava buscando uma resposta de oração. E glória a Deus que nós pudemos ser resposta de oração para a vida das pessoas. E eu fiquei feliz. Eu falei, meu Deus, como é glorioso, Pai. Como é glorioso poder te servir, poder ser instrumento e um canal teu, levando a palavra viva que eu carrego na vida dessas pessoas, na vida das pessoas que o Senhor traz até mim. Olha que glória. O Senhor traz até mim. O Senhor levou aquela jovem ali, aquela pessoa, né, tão formada, cheia de currículo, cheia de capacitações humanas, mas que estava com o espírito, a sua alma destruída pelas malignidades de Satanás. E glória a Deus que podemos e somos canais de bênção. Seja canais de bênção, seja sacerdócio, seja ministrador, seja aquele que ama, que vai levar essa palavra viva na vida das pessoas. E meu espírito se alegrou tanto. Eu falei, Senhor, obrigado, Pai. E todos os dias Deus tem colocado pessoas nos meus caminhos. Todos os dias Deus traz até mim as pessoas, porque essa é a minha oração. Eu falo, Senhor, traga, Senhor, cria, gera conexões, ó meu Deus, para que eu possa derramar a palavra que o Senhor tem depositado em meu espírito, porque eu tenho recebido tanta palavra, meu Deus, e eu preciso derramar, e o Espírito traz as pessoas para que eu venha derramar, e eu glorifico ao Senhor, porque a obra dele,
as vidas são deles, as ovelhas são dele, o povo é dele, as pessoas estão sedentas de palavra. E nós vemos aqui que Rebeca é aquela mulher que não mediu esforços para descedentar os camelos de Abraão, que levou até ali, que foi através do seu servo Eliezer, com 10 camelos dessa marca profética, e Rebeca pôde dar água com a disposição do seu espírito. Então que haja em você que está ouvindo essa palavra a disposição para servir, a disposição para fazer. O servo não é maior que o seu Senhor, e se Jesus serviu, nós vamos servir, e se Jesus fez, nós vamos fazer obras maiores para glorificar o nome, exaltar o nome do Senhor Jesus, aleluia. E nessa quarta-feira nós vamos reagir no poder da palavra, sendo resposta de oração, reagir à voz que pede com a resposta do Espírito que excede em favor. Meu Deus, o Espírito, ele é excedente, ele transpassa, ele transgride, ele vai além de toda e qualquer situação, limitação, circunstância, ocasião, vez, tradição, dogma, sofisma. O Espírito de Deus não se limita a nada, ele move, ele faz, ele acontece, ele realiza a obra plena de expansividade e de excedência está nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, atua em você, atua em mim, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Aleluia, glória a Deus. E a palavra diz assim, Gênesis 24, a partir do versículo 10 até o 14, né? Essa palavra tão maravilhosa. E aqui nós vemos uma oração, a oração de Eliezer, a oração do servo de Abraão, aleluia. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou com os presentes valiosos de todo tipo da parte do seu senhor e viajou para a terra distante de Naaraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Então, eu quero contextualizar você nessa palavra, onde Abraão, ele pede ali para que o seu servo Eliezer fosse buscar uma filha para Isaac. Está lá no capítulo 24 de Gênesis, essa história. Essa situação dessa escolha é tão importante. Tem um peso, tanta revelação, que é o versículo, é o maior capítulo de Gênesis, é esse capítulo 24. Ele tem 67, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, 67 versículos. Olha que maravilha! Olha a preservação de uma semente, a origem de uma semente preservada. Olha como Deus de aliança preserva a sua palavra, porque a semente é a sua palavra, e a palavra que procede da boca de Deus, ela é fidedigna de toda e qualquer aceitação. Olha a importância da revelação dessa palavra do capítulo 24 de Gênesis. Eu vou te contextualizando, eu vou lendo aqui para que você possa entender, mas depois você medite melhor na sua casa, você que está nos ouvindo, e eu vou ler aqui, começando do início, e vamos discorrendo à medida que segue. Abraão era idoso, bem avançado em anos. O Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, que era um juramento, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais eu habito, mas irás à minha parentela, daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão: não, meu filho não vai para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra.
ele enviará o seu anjo, que há de te proceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigada do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu servo, e jurou fazer segundo o que tinha havido segundo o que havia resolvido. Então aqui nós vemos o que? A preservação de uma semente. Esse juramento aqui, o servo ele colocava debaixo do órgão masculino, ali perto da coxa, ali na junta, ali para jurar pela semente de Abraão, porque Deus tinha dito a Abraão que da tua semente, todas as descendências, todas as famílias da terra serão abençoadas. Lembra-se quando Deus escolhe Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda, Abraão, olha para as estrelas, eu farei uma multidão de povos numerosos, segundo a sua descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Então Deus é fiel à preservação da sua semente, da sua palavra. E aqui nós temos um contexto, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abraão na figura do Pai, Isaac na figura do Filho e Eliezer na figura do Espírito Santo, daquele que prepara a noiva. E Eliezer foi a caminhada e levou 10 camelos. E Eliezer ora. Eliezer ele tem um envio segundo a palavra de Abraão. Ele estava debaixo de um envio, ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma profecia, ele estava debaixo do que Deus tinha transmitido a Abraão. Por isso a caminhada dele ia ser bem sucedida. Todas as vezes que estamos debaixo da palavra profética, debaixo da anunciação, debaixo do envio do Senhor, o Senhor prospera os nossos caminhos, porque Deus quer que nós andemos segundo a obediência da sua palavra, para que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos, como ele disse para Josué: farei, Josué, que o seu caminho seja próspero, tão somente não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita, Josué, dia e noite nessa palavra, porque o teu caminho será bem-sucedido, haverá prosperidade para os pés daquele que andam debaixo de um envio, debaixo de uma palavra, debaixo da unção do Espírito de Deus. Então Eliezer ele foi no envio da palavra de Abraão, que estava ali como representante de Deus enviando uma palavra. Aleluia. Nós vemos aqui Eliezer que Eliezer ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. Então ele orou: ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, por favor dar-me sucesso hoje, seja bondoso para com o seu servo Abraão, como vês estou aqui junto dessa fonte, e as moças da cidade virão tirar água. Essa é minha súplica, pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos. Que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que foste bondoso com o meu Senhor. E antes de terminar a oração, olha aqui, olha a fidelidade de Deus no envio ali de Eliezer, no envio de Eliezer para escolher uma noiva, separada, bendita, que frutificaria, que iria contra toda a sua esterilidade. Antes de terminar a oração, versículo 15, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Olha a marca do serviço. O ombro é responsabilidade. Então Rebeca saiu com aquele ombro, a responsabilidade de alimentar, a responsabilidade de levar água, a água da fonte, a responsabilidade. E qual não é a responsabilidade da igreja de alimentar, de levar a água que Deus coloca em nosso espírito, de alimentar, de saciar? Rios de água vivas fluirão do interior, porque o Espírito vai fazer fluir e brotar água da profundidade das fontes. E a Bíblia diz que o poço ali era profundo, e Rebeca deu água para 10 camelos. E você sabe o quanto de água um camelo bebe? O camelo bebe muita água, porque a própria língua dele já tem ali uma constituição como se fosse uma grande esponja, e ele guarda, ele armazena água por dias e dias e dias. E ela deu água para 10 camelos, aleluia. Ela deu água, e nós, como
e figura da igreja. Vamos dar água, vamos dessedentar as pessoas que estão com o coração seco, sem água, escravizadas por Satanás, como essa pessoa que veio até mim seca, com a lágrima de dor, desesperada, angustiada, querendo uma direção estética, mas o espírito dela clamava, e ali nós podemos ser pessoas que têm a água para dessedentar as pessoas, e ela deu água para os camelos, e ela foi recompensada, porque nos camelos tinha ouro, tinha pulseiras de ouro. Ali logo depois fala que Eliezer coloca pingente no nariz dela, coloca pulseiras nos braços dela. Ela é recompensada, ela é retribuída, porque quando nós alimentamos, quando nós somos a fonte de alimentação que vem do próprio Cristo, o Senhor é aquele que recompensa as obras das nossas mãos. Aleluia! A tua descendência será bendita, daquele que não retém, mas daquele que entrega, daquele que dá, porque eu sei que da fonte que eu tenho vai jorrar muito mais, da fonte que você tem vai jorrar muito mais fontes para a vida eterna. Então nunca retenha de alimentar, de saciar, seja você a resposta da oração. Deus estava ali naquele cenário preparando, na figura de Rebeca, que é a igreja que serve, aleluia. Em nome de Jesus, você veio para servir, na força, na disponibilidade, e Deus que recompensa as nossas obras, não é recompensa humana, é recompensa celestial. É a palavra de Deus assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho nele não é vão no Senhor. Não se canse, não se esmoreça de levar a água, de levar a comida, de levar a bebida, de ser o pão, de ser esse trigo, porque Jesus foi o trigo, Jesus foi a água, Jesus foi o pão, Jesus esvaiu-se para me abençoar e te abençoar, e hoje nós fomos abençoados com toda sorte de bens espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Ora, se eu, Senhor, seu mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés dos outros, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos, aleluia. Então seja essa noiva na figura de Rebeca, que não vai cansar de servir, que não vai cansar de abençoar, porque a nossa vida é para um serviço, é um sacerdócio que está diante de Deus para intermediar entre Deus e os homens e trazer o resgate, a vida, descedentar e levar para Cristo, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu espírito, dê ao Senhor, consagre os seus dízimos, as suas ofertas, não retenha mais, entregue, porque a fonte nunca vai deixar de gerrar na sua vida, em nome de Jesus. Tem um QR Code, abençoe, oferte, dê com alegria, como Rebeca deu com alegria, serviu com alegria, foi recompensada. A noiva também é recompensada, porque o Senhor é aquele que recompensa os seus filhos com as riquezas e as dádivas dos céus. Fique com essa palavra no seu espírito. Deus te abençoe e te guarde. Eu te amo em Cristo Jesus. Valeu demais. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nesta manhã, Senhor, eu quero te glorificar e te exaltar pelo fôlego de vida, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Espírito Santo de Deus, Pai que nos ajuda, que tem nos guardado, Senhor, que tem nos enviado, Pai, para fazermos a tua vontade, para falarmos da tua palavra, Senhor Jesus. Olha mesmo, Senhor, esses cenários, olha mesmo, Senhor, as pessoas que o Senhor tem colocado, Deus, para que nós possamos servir, para que nós possamos, sim, Senhor Jesus Cristo, ser enviado para levar boas novas, Pai. Pois nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que é o Senhor que cuida, é o Senhor que convence, é o Senhor que abre o acesso às portas. Senhor Jesus, nos ensina, Deus, a sermos como Rebeca, Senhor,
que na disposição de entregar, na disposição de servir, não mediu esforços. Deus, nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais estarmos, sim, Senhor, fazendo aquilo que tu queres, meu Deus, e que nós possamos estar atento aos sinais que o Senhor vai colocar diante de nós. Meu Deus, que ninguém e nada nós venhamos desprezar, Senhor. Senhor Jesus, que nós venhamos entender, Senhor, que todas as pessoas que o Senhor tem nos acessado, que o Senhor tem nos dado acesso, meu Deus, para levar as boas novas para o Senhor. São pessoas, meu Deus, do envio, são pessoas, Senhor Jesus Cristo, dos sinais, são pessoas, meu Deus, que vai completar o testemunho sobre as nossas vidas, que vai completar o testemunho que o Senhor colocou diante de nós. Pai, nos ajude, Senhor. Pega nas nossas mãos, Senhor Jesus. Coloca assim, Senhor Jesus Cristo, a marca dessa aliança, Senhor. Nós temos a marca desse envio, Senhor. Nós temos os teus fundamentos. Estamos alinhados, estamos linkados e alinhados em ti, Senhor Jesus. Olha mesmo, Senhor Jesus Cristo, para todas as pessoas, meu Deus, que precisam, Senhor, ser enviados. Meu Deus, para aquelas pessoas que estão, Senhor, no campo, Senhor, querendo ser enviados, meu Deus, mas muitas vezes, Senhor Jesus Cristo, muitas vezes não conseguem, Senhor Jesus Cristo, sair, caminhar, estão dando volta no deserto, muitas vezes estão, meu Pai, caminhando no mesmo caminho, Senhor, e não conseguem avançar contigo. Mas nesta manhã eu te peço, Deus, ajude a vida dos meus irmãos, ajude a vida das minhas irmãs, que todos os santos, Pai, possa sim, Senhor, concluir aquilo que o Senhor tem colocado sobre as mãos. Meu Deus, que toda a ferramenta que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, não deixe a gente perder. Não deixe, Senhor Jesus Cristo, não deixe nós com a ferramenta afundada, Pai. Não deixa cair, Senhor Jesus Cristo, se perder, Senhor. Ferramentas emprestadas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais, Deus, a entender, Espírito Santo do Senhor, que é o Senhor que tem a semente, que é o Senhor que é a terra, o Senhor é a boa terra, o Senhor dá a plantação, o Senhor dá o crescimento, o Senhor envia a chuva, mas nós, Senhor Jesus Cristo, precisamos fazer a nossa parte, Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a nós não sermos imprudentes na tua obra. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a pegarmos, Senhor Jesus Cristo, os talentos que vêm nas nossas mãos e que esses talentos venham a ser multiplicados. Pai, nos ajude, Senhor Jesus Cristo, nesse dia do envio, que nós possamos cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, ser enviadas para as nações, ser enviadas, Senhor, para vidas que precisam ouvir a tua voz. Nos ensina, Senhor, nos dê estratégias para falar. Senhor, coloca na nossa boca a palavra certa, Senhor. Espírito Santo da verdade, que o Senhor possa, sim, Senhor, usar as nossas bocas para que nós possamos falar o que tu queres. Não deixa, Senhor Jesus Cristo, nós nos perdemos. Não deixa, Senhor, nós recuarmos, perdemos o propósito, não. Mas que nós possamos cada vez mais entender, Espírito Santo de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós te amamos. E nós cremos no teu poder, no teu agir, na tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai querido, santo e amado, nos ensina, Deus, a usarmos todo o combustível que é necessário, Pai, para algo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E que se esse combustível, Senhor, chegar a acabar, chegar a esgotar, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, dar um reservatório, que o Senhor possa preencher, trazendo esse combustível para a gente seguir até o fim, porque a noiva está sendo preparada. Nós somos a noiva do Senhor. Estamos sendo preparadas para avançar contigo, Deus. Não deixa a gente parar. Espírito Santo da verdade, não deixa a gente desistir. Senhor Jesus, nesta manhã, nós estamos aqui declarando, Senhor Jesus, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir
e nós vamos ficar focados no alvo que é o Senhor. Espírito Santo da verdade, tu és o Deus que guarda, tu és um Deus que vê, tu és o Deus que manifesta o teu poder sobre a tua igreja. Então que a tua igreja venha estar cada dia mais ouvindo a tua voz, sentindo, Senhor, as tuas mãos, servindo com gozo e alegria, porque nós devemos ter gozo e alegria, nós devemos estar alegres de estar perante a tua presença, Senhor, sem peso, sem culpa, sem nada, Jesus Cristo, de algo forçado. Nós não temos nada forçado contigo. Tudo aqui é orgânico, tudo aqui é natural, porque quanto mais nós sabemos de ti, mais aprendemos de ti, mais nós queremos se alimentar do Senhor. Então nos alimente mesmo, Senhor. Nos alimente da tua palavra, que a tua palavra, Senhor, como uma espada de dois gumes, Senhor, que entre e penetra dentro de nós, que nós possamos aprender a ouvir e a te glorificar cada vez mais e mais. É o que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios. O meu coração e minha carne chutam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Feliz o homem que em ti confia. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus em Sião.
De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Em teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, e cinge tua glória e majestade e para sempre. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o e para sempre. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o e para sempre. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Oh, oh, aleluia, aleluia. Oh, hey, hey, hey. Aleluia, aleluia. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. O Senhor se agrada do seu povo. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, e tu me saraste. La cova fizeste subir a mim.